Mateus capítulo 5, versículo de número 27 até o versículo 32. Eu convido os irmãos a abrir esse texto comigo. Mateus capítulo 5, versículos 27 até o 32. Eu convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez. Os irmãos estão aqui na nave do templo, na galeria. Vamos fazer esse movimento da fé. E é tão bonito quando a gente abre a Bíblia e faz aquele barulhinho das folhas, né? E que a Bíblia aberta, que o nosso coração possa estar aberto para receber a palavra do Senhor. E que você possa ter o seu ouvido aberto para ouvir a voz de Deus. Vamos ler esse texto. Diz assim: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o, lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com repudiada comete adultério. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, fale conosco por meio da Tua palavra, que possamos entendê-la e guardá-la no mais profundo do nosso coração. Que a Tua palavra possa trazer edificação para todos nós e fortalecimento para a família, fortalecimento para a igreja, edificação, ó Deus, para o reino do Senhor, para a obra do Senhor, para a vida das famílias. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poder sentar. Família é projeto de Deus. Família é Deus quem criou. Para a nossa felicidade, Deus criou o sexo para a alegria da família, do casal. Antes da reforma, o sexo era considerado um mal necessário. A Igreja Católica Romana proibia, por exemplo, o sexo em certos dias santos. Por exemplo, na época de Lutero, a lista tinha subido a 183 dias santos. Ou seja, 6 meses do ano sem o casal ter sexo, porque os dias são santos. Mas os puritanos desvalorizaram o celibato, porque celibato não é para todos, é para aquele que tem a vocação para ser celibato. E glorificaram o casamento de companheirismo, afirmaram o sexo no casamento como necessário e puro, estabeleceram o ideal do amor romântico, conjugal e exaltaram o papel da esposa no lar. Em outras palavras, meus irmãos, eles promoveram a visão mais bíblica do relacionamento conjugal e da sexualidade humana. Por exemplo, em Gênesis 1:28, Deus disse ao primeiro casal: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E disse para esse casal: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Todos nós somos frutos de uma relação heterossexual, de uma relação entre um homem e uma mulher. Em Cantares, nós temos a poesia de amor entre um homem e uma mulher. É lindo ler esse poema de amor. Inclusive, quando eu casei, na lua de mel, nós lemos esse poema de amor, porque é uma exaltação do amor conjugal. Por exemplo, esse texto diz: beija-me com os beijos de tua boca. Está feita na escola dominical, falando para casais, né? A irmã diz assim: eu nunca recebi um beijo do meu marido. Aí quase que eu perguntei: você está casada mesmo? Beija-me com os beijos de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Como és formoso, amado meu, como és amável. Olha que poema tão lindo. Eu creio que quando aquele me viu assim, falou assim: esse é o meu marido, né? Ele é formoso. Eu também olhei para ela e falei assim: ela é formosa. Casamento é uma bênção de Deus, é projeto de Deus. Segundo Filipe
Hayken, ele diz o seguinte: o sexo é para o amor, para o prazer e para a alegria. E é para proteger esta alegria que Deus nos deu, o 7º mandamento: não adulterarás. E por essa razão, meus irmãos, Jesus explica sobre o significado e abrangência do 7º mandamento para defender a santidade do casamento. Porque casamento não é para fazer um test drive para dar certo. Pessoal, vamos fazer um test drive. Se der certo, a gente continua. Se não der, a gente separa. Mas não é um test drive. Casamento não é uma relação de consumo, mas uma relação de pacto, de amor, de união, de fraternidade, de companheirismo. Casamento não é uma aventura da qual nós podemos sair e entrar ao nosso bel prazer. E a grande ideia dessa passagem é que casamento é um projeto santo de Deus. Vamos dizer isso? Casamento é um projeto santo de Deus. Por isso Jesus disse que devemos vigiar os desejos do nosso coração. O nosso coração muitas vezes tem muitos desejos, que às vezes desejos errados, profanos, pecaminosos. E Jesus diz o seguinte, pode colocar na tela aí se você puder colocar, viu? Luciano, né? Eu sei que está transmitindo aí. Então vamos ler esse versículo 27 e 28. Vamos ler juntos? Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Os olhos são a janela para o desejo pecaminoso. Muitos pecados entram na nossa vida pelos olhos. A lascívia entra através dos olhos, envia uma mensagem para a mente e onde a imaginação toma conta. Por isso Jesus diz o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Alguém disse que luxúria é querer o que você não tem e não pode ter. Por exemplo, uma mulher, né, ou qualquer outra pessoa, ou as pessoas que se apaixonam por pessoas que já são casadas, é querer ter o que não pode ter. É luxúria. E para Jesus, os maus desejos do coração já constituem adultério. Assim como o ódio no coração já é homicídio. E Cristo, então, ele rejeita a distinção entre a ação e a intenção. Embora o ato tenha consequências sociais sérias, o desejo é igualmente pecaminoso aos olhos de Deus. O olhar lascivo apenas revela a condição do coração. E Jesus quer que cheguemos no coração do problema. Porque para os fariseus e escribas, era apenas o ato consumado que era adultério. Mas para Jesus não, a intenção no coração já era adultério. Jesus vai na raiz do problema. Devemos, meus irmãos, pedir a Jesus para limpar o nosso coração. Porque Jesus disse que porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. É do coração. E o nosso coração precisa ser transformado, santificado, purificado de todas as más intenções, de todos os maus desejos, de todo desvio do comportamento humano. Que o nosso coração seja purificado. Tem gente que fala assim: eu nunca adulterei, eu nunca fui para um motel com alguém. Mas se você agasalhou isso na mente e no coração, você já adulterou aos olhos de Deus. Por isso Jesus vai mais fundo, vai na raiz do problema, vai no coração, porque é do coração é que procedem os maus desígnios. Por isso Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala a respeito das bem-aventuranças, e ele fala o seguinte: bem-aventurados limpos de coração, porque esses verão a Deus. Que Deus possa mudar o nosso coração, que Deus possa limpar o nosso coração de todo pecado. Mas veja bem, casamento é um projeto santo de Deus. Por esta razão, Jesus disse que nós devemos tomar uma atitude
radical contra o pecado. Veja o que diz o verso 29 e 30. Vamos ler. Eu creio que vai aparecer na tela para vocês. Vamos ler? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Parece um mandamento assustador, arrancar o olho transgressor, cortar a mão e o pé infrator. Alguns cristãos cujo zelo excedia grandemente a sua sabedoria, tomaram as palavras de Jesus ao pé da letra. Por exemplo, Orígenes de Alexandria, um mestre do 3º século, ele se castrou, tornando-se um eunuco por causa do reino de Deus. Ele tomou essa passagem e disse: olha, os meus desejos estão tão fortes que ele então se castrou. Mas a ordem de desfazer-se dos olhos, das mãos e dos pés não é literal, mas figurativo. Jesus não propõe aqui uma automutilação. Se a sua mão transgrediu, corta a sua mão. Se o seu pé desviou, corta o seu pé direito. E se o seu olho foi um olho transgressor, arranca-o. Jesus não está falando da automutilação. Porque de que vale arrancar um olho, cortar uma mão, se o problema é do coração? Se você cortar a mão direita, você continua ainda com a mão esquerda. Se você arrancar o olho direito, você ainda continua com o olho esquerdo. O problema não está apenas no membro, o problema está no coração. Não era automutilação, mas mortificação. E como Paulo chega a dizer, em Colossenses 3, verso 5, ele diz o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Então, não é automutilação, mas é mortificação dos nossos membros, para que eles não sejam usados para o pecado. O que Jesus está nos ensinando é o seguinte: se o teu olhar o faz pecar, não olhe. Se o seu pé o faz pecar, não vá. Se a sua mão direita te faz pecar, não faça. Não tenha essa atitude, não faça essa atividade. Em outras palavras, o nosso olhar e a nossa mão não são bons se eles nos levam a pecar. Porque a mão simboliza a nossa maneira de fazer as coisas. O pé representa o nosso caminhar pelo mundo. E o olho é a figura de todos os desejos que surgem do coração. O pecado, meus irmãos, é tão terrível, porque o pecado é o uso do melhor para o pior. Vamos pensar a cabeleireira que está aqui, né? Ela usa as mãos para fazer, né, os cachos, para pintar, né, os cabelos, para fazer a escova. É uso bem das mãos. A mulher que faxina a casa, que lava as vasilhas, a mulher que tem um bebê pequeno e troca a fralda do bebê, a mulher que trabalha no hospital como médica ou enfermeiro, ela usa as suas mãos, e usa as suas mãos para o bem. O corredor, o atleta que corre para alcançar a meta, ele usa os seus pés para o bem. E os olhos? E os olhos, quão importante é. E é por isso que nós devemos usar todos os membros do nosso corpo para o bem. E aqui o pecado é o uso do melhor para o pior, é quando a gente usa os membros do nosso corpo para a maldade. Na medicina, quando não há esperança de se recuperar o tecido afetado ou infeccionado, pode haver a necessidade de amputação para evitar a infecção espalhando
por todo o corpo e matando a pessoa para evitar que a infecção se espalhe pelo resto do corpo e a pessoa morra. Todos nós aqui já visitamos um parente que às vezes teve que, por causa da diabetes, uma feridinha no dedo mindinho, ele corta a perna. Eu lembro do meu tio, que ele faleceu com 82 anos, eu fui visitá-lo, e ele já tinha feito esta amputação da sua perna esquerda, e ele falou assim, coça o meu pé aí, está coçando. Só que ele não tinha mais perna. Mas ele tinha a sensação que tinha aquele membro. Mas aquele membro foi amputado para que ele não morresse com a infecção generalizada. Finalmente, nós devemos orar a Deus para que Ele nos ajude a sermos um canal de bênçãos e não a pedra de tropeço na vida das pessoas. Que as nossas mãos sejam consagradas e dispostas ao serviço do Senhor. Que os nossos pés não possam andar pelos caminhos tortuosos, mas que os nossos pés possam andar pelos retos caminhos da cruz. Que os nossos olhos possam desejar Deus acima de tudo e as coisas de Deus em primeiro lugar. Que os membros do nosso corpo sejam para a glória de Deus. Porque Jesus nos ensina, meus irmãos, a lidar de forma radical com o pecado. Porque o que está em jogo é a eternidade. O texto fala assim, se a tua mão direita te faz tropeçar, corta, lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Em outras palavras, nada temporal deve interferir no nosso destino eterno. Não deixe que nada atrapalhe a sua caminhada para a eternidade. Qualquer sacrifício nessa vida, meus irmãos, é válido se for necessário para assegurar a entrada na vida eterna. Queremos viver para o mundo ou para a eternidade? Queremos seguir a multidão ou queremos seguir a Cristo? Algumas pessoas, mas todo mundo faz, todo mundo olha, todo mundo adultera, todo mundo cobiça, todo mundo segue o fluxo deste mundo caído. Mas o cristão tem que seguir a Cristo. E o nosso coração tem que ser redimido por Cristo. A nossa mão tem que ser redimida por Cristo. Os nossos olhos devem ser redimidos por Cristo. O nosso coração deve ser purificado pelo sangue de Jesus, para que possamos sempre glorificar a Deus. Porque qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vale a pena servir a Cristo, porque os nossos olhos não estão naquilo que é temporal, os nossos olhos estão naquilo que é eterno, naquilo que Deus tem prometido para nós. E o inferno, meus irmãos, é triste. O inferno é pior do que a gente possa imaginar. Mas o céu é melhor daquilo que nós possamos imaginar. Mas vejam bem, meus irmãos, em terceiro lugar, casamento é um projeto santo de Deus. Por esta razão, Jesus ensina que casamento é para a vida inteira. Veja o que diz o texto aqui no verso 31 e 32, vamos lê-lo. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Na época de Jesus, o divórcio tinha chegado a ser tão fácil que as moças jovens não queriam casar-se, dada a insegurança do casamento. As pessoas estavam casando para se divorciar e se divorciando para poder casar. A lei de Moisés permitiu o divórcio. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio, lhe o der na mão e a despedir de casa. Veja bem que Moisés está regulando a questão do divórcio para impedir o divórcio por qualquer motivo.
Em tudo o que respeita à interpretação da lei, meus irmãos, judia, havia duas escolas. Uma escola chamada Shammai, que era de tendência estrita, severa e séria, e a escola Hillel, que era uma escola liberal, uma escola de mente aberta, generosa, uma escola que dizia o seguinte: o homem pode divorciar-se por qualquer motivo. A escola de Shammai sustentava que alguma coisa indecente significava adultério e nada mais que adultério. Por outro lado, a escola de Hillel defendia coisa indecente no sentido mais amplo possível. Eu anotei algumas coisas aqui que essa escola defendia. Era indecente uma mulher que danificasse a comida colocando um pouco mais de sal. Comida salgada. Aí o homem foi comer o feijão, estava salgado. O arroz estava bom, a salada estava boa, a carne estava bem temperada, mas o feijão tinha mais sal. Era motivo da separação. Outro motivo, que andasse na via pública com a cabeça descoberta, que falasse com homens na rua, que fosse briguenta, que falasse de uma maneira pouco respeitosa do seu sogro, falou mal do sogro e da sogra e acabou. Na presença do seu marido, que fosse fofoqueira ou de mau caráter. Tudo isso era motivo do divórcio. Era uma lista de coisas que essa escola chamada Hillel permitia que os homens se separassem naquele tempo. Contudo, Jesus disse: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que se casar com a repudiada comete adultério. Porque para Jesus, meus irmãos, casamento é um vínculo que não se pode quebrar por qualquer motivo. O ideal de Deus é que o casamento seja para sempre. O Senhor Jesus quer a felicidade da família, do casal, dos filhos. Muitas vezes nós queremos chutar o pau da barraca. Muitas vezes nós queremos seguir o nosso próprio caminho. Mas Jesus defendeu a instituição do casamento para que a sociedade não se deteriore com mais rapidez. Segundo Jesus, só existe um motivo para o divórcio: a infidelidade conjugal. Mas mesmo assim, pode existir o perdão. Pode existir a cura, pode existir a restauração, pode existir uma segunda chance. No entanto, se um homem se divorciar de sua mulher por qualquer motivo, faz que ela, casando-se de novo, cometa adultério. E aquele que se casar com ela também comete adultério. Mas pastor, eu recebi a carta de divórcio, o juiz deu a sentença, eu já tenho até a pensão do meu marido. Mas aos olhos de Deus, meus irmãos, o casamento é tão sério. Se a pessoa, por qualquer motivo, abandonar a sua esposa, ela se casar com outro, comete adultério. Que se casar com também comete adultério. Se casar com a repudiada. No entanto, meus irmãos, casamento é para a vida toda. Jesus disse: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Invista no seu casamento, não abra mão do seu casamento, da sua família, porque casamento é projeto de Deus. Mas pastor, eu já me divorciei, já briguei, peça perdão a Deus. Peça graça de Deus para que o seu coração possa ser sarado, porque ninguém sai de um divórcio inteiro. Rasga o coração. Rasga a relação. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos: como nós viveremos? Cuidando do nosso coração para que ele seja puro. Não basta ir para a cama do adultério para quebrar o 7º mandamento. Cobiçar no coração a mulher do próximo também é adultério. A mulher cobiçar no coração o homem de outra mulher também é adultério. E cuidado com a pornografia, ela é perigosa hoje, muito mais do que ontem. A nossa sociedade é carregada de sensualidade. E a gente pode perceber que isto está sendo investido até nas crianças. Existem crianças viciadas na pornografia porque ela recebeu um celular e a internet liberada. E crianças que já começaram também a navegar no mundo da pornografia.
E aí nós podemos ver os adolescentes, jovens, homens casados, mulheres casadas, pessoas que são viciadas em pornografia. Porque nós temos um fácil acesso a conteúdos ilícitos na internet. Quantos casamentos que terminaram por causa da prostituição, do adultério virtual, porque a mulher acessou as páginas que o marido estava acessando, ou o marido também acessou as páginas que a mulher estava acessando, e o casamento acabou. Não seja escravo da pornografia. Não polua sua mente com a imoralidade. Peça ajuda para sair desse buraco. Se você caiu nesse buraco, peça ajuda. Peça ajuda do pastor, da irmã, do irmão, do marido, da esposa. E peça ajuda para sair desse buraco. Mortifique a sua carne, porque aqueles que andam na carne não podem agradar a Deus. Nós devemos cuidar do nosso coração, para que o nosso coração seja puro, seja limpo. A indústria pornográfica investe bilhões neste mundo virtual para prender as pessoas, para ganhar dinheiro com a pornografia. E é por isso que nós devemos cuidar do nosso coração. Pastores que já perderam o ministério por causa da pornografia, é triste, mas é verdade. Esse acontecimento. E é por isso que nós devemos cuidar do nosso coração, para que nós não sejamos escravos da imoralidade, do pecado que ofende a Deus. Mortifique a sua carne. Mas em segundo lugar, como viveremos? Vivendo bem no casamento. Família é projeto de Deus, casamento é um projeto santo de Deus. Cuide da sua esposa. Faça dela a mulher mais feliz do mundo. Muitas vezes nós, maridos, não somos o marido, né, que deveríamos ser. Devemos pedir a Deus perdão para a esposa, perdão para os filhos, perdão, porque nós somos pecadores. Cuide do seu marido, não jogue seu marido pela janela não, cuide dele, ore por ele, faça de tudo para viver bem no casamento, lute por sua família. Você acha que Satanás quer família feliz? Não, ele quer a sua desgraça, a desgraça dos seus filhos. Ele quer a sua derrota. Não deixe o pecado da luxúria, da pornografia e do adultério destruir o seu lar. Peça Jesus para estar presente na sua casa. Não existe casamento feliz sem a presença de Jesus, meus irmãos. Não existe marido feliz sem Jesus, não existe mulher feliz sem Cristo, não existem filhos felizes sem Cristo. É a presença de Jesus é que faz diferença na nossa vida. O ano que vem eu vou completar 25 anos de vida conjugal. Mas quantas vezes pensamentos perpassaram a minha cabeça para desistir da vida conjugal? Muitas vezes eu quis mais recuar do que avançar, mais olhar para trás do que para frente. E é por isso que a gente precisa pedir a Jesus: Jesus, sustenta o meu casamento, sustenta a minha família. O primeiro milagre que Jesus fez na terra foi em Caná da Galileia, num casamento, transformando a água em vinho para abençoar aquela família, abençoar aquele casal. E Jesus, meus irmãos, aqui pode fazer o milagre na sua casa, no seu casamento, na sua família, na vida dos seus filhos. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que nós somos perfeitos. Eu não quero ser legalista com nada, mas eu quero dizer que só Jesus pode restaurar um lar quebrado, um coração quebrado, uma vida quebrada. Só Jesus pode juntar os cacos e fazer tudo novo. Só Ele. Mas pastor, meu casamento está ruim demais. Mas Jesus pode trazer algo novo na sua casa, na sua família. Peça a Cristo um milagre na sua casa, na sua família. Mas em terceiro lugar, como viveremos usando os membros do nosso corpo para a glória de Deus. O pecado é o uso do melhor para o pior. Não use os membros do seu corpo para o pecado. O pecado do adultério é uma idolatria.
Pastor, como assim o pecado do adultério é uma idolatria? É quando a gente coloca o sexo como Deus da nossa vida e a gente ama mais o sexo do que a Deus. A gente não obedece a Deus. Tem homem que tem muitas mulheres, não tem nenhuma. Não tem nenhuma. Tem gente que fala assim, mas Salomão tinha 700 princesas, 300 concubinas. Mas você não tem todas elas, mas tem todas elas na sua cabeça. Isso também é adultério. E a Bíblia, quando mostra a vida desses homens do passado, ele não está exaltando o pecado, está mostrando a fragilidade humana. E que Salomão chega a dizer o seguinte, ele diz o seguinte, a suma de tudo é, teme a Deus e obedeça os seus mandamentos. Eclesiastes é o livro do arrependimento de Salomão. Salomão, ele não foi feliz, ele foi idólatra. Ele seguiu a orientação das suas esposas e adorou outros deuses. E ele também praticou a idolatria de colocar o sexo em primeiro lugar na sua vida. Nós devemos amar a Deus, meus irmãos, mais do que tudo, acima de tudo. Mas o pecado do adultério é um tipo de furto. Como assim, pastor? Um tipo de furto é possuir o homem ou a mulher que não te pertence. Isso é roubar. Eu poderia falar o seguinte, que o pecado do adultério é um pecado também contra a família, é desonrar pai e mãe, porque machuca toda a família. É triste, meus irmãos. É triste. Às vezes eu aconselhando a pessoa fala assim, mas eu amo esta mulher, pastor. Mas eu falei com ele, mas ela é esposa do seu irmão? Não, pastor, mas ela também está querendo ficar comigo. Mas isso é errado. Isso é luxúria. É você querer ter o que você não pode ter. Ah, meus queridos irmãos, é triste. É triste ver uma família quebrada, como eu vi, e o irmão sentindo coceiras assim no corpo, por causa do ódio que ele nutria para o seu irmão, e da tristeza que isso causou em toda a família. Nós devemos usar os membros do nosso corpo para a glória de Deus. E só Jesus pode restaurar os cacos quebrados. Mas o pecado do adultério é um pecado que começa no coração com a cobiça. Jesus, então, ele faz um link do 7º mandamento com o 10º mandamento, dizendo o seguinte: não cobiçarás a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, o animal do teu próximo, e nem nada que pertence ao teu próximo. Nós devemos usar os membros do nosso corpo para a glória de Deus. Use o seu corpo para a glória de Deus. Viva bem em família. Exalte esta relação de amor e vida entre um homem e uma mulher. Construa o seu lar na presença de Deus. E que o seu lar seja forte na terra para anunciar que Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que você foi resgatado por Ele e que você vai andar segundo Cristo, segundo a sua palavra. Que Deus abençoe a nossa vida.